Vamos voltando. Última e derradeira. Última e derradeira. Então, mas como... Professora, enquanto está nós duas, a senhora vai conseguir ver então o negócio da prova, então, para mim? Consigo. A senhora vê? Tá? Então, na sua nota você ficou com 3, né? Isso. Isso. Pode deixar que eu já anotei aqui, eu não vou esquecer. Se você quiser, só manda para me sinalizar, professora, conforme conversamos, tem duas... Ah, tá bom. Eu mando no seu e-mail, né? Aí você coloca, se der para você colocar, sei lá, tipo, print da sua nota que sai, né? Conforme conversamos, essas duas questões, né? Qualquer coisa eu te encaminho até a minha prova. Ah, tudo bem. Eu te encaminho a minha prova, então, para a senhora poder dar uma olhada. Isso, que aí eu consigo fazer. É até importante, né, todos os alunos que tiverem alguma dúvida, porque o Hugo, ele é coordenador geral. E todas as vezes que vocês falarem com o Hugo, ele vai pedir para falar com o professor. Todas. Né? Mas a questão é que ele manda a gente falar com ele. E aí ele até mandou já um e-mail na sala, na semana da prova ele já manda, na segunda-feira ele já manda uma mensagem. E qualquer coisa é para entrar em contato com ele ou com o Kalani. Aí a gente faz isso. Aí ele fala com o professor. Então, assim, eu fui até ele para fazer a curva e voltar para a senhora. Então, porque assim, ou ele ou vocês vai voltar para falar com a gente. Então, eu acho que é muito mais fácil vocês já direto falar com a gente, porque a gente já consegue dar um parecer. Olha, sinto muito, não dá para fazer nada, olha, vou... Eu acho que ele pede para falar com ele com coisa de sistema, né? Se for alguma coisa de sistema, para ele poder resolver. Eu acho que é por isso que ele pede para falar com ele. Mas quando ele vê que é coisa com o professor, aí ele já direciona para vocês. Isso. Mas eu acho que é mais fácil, porque assim, querendo ou não, vocês, por exemplo, mandam um e-mail para eles, até ele resolver com a gente, já se foi 2, 3 dias, né? E muitas das vezes é coisa que o próprio professor pode resolver. Essa que era a minha preocupação hoje, porque eu fiz ontem. E aí eu já falei com ele hoje. Aí ele falou, fala com ela. Aí eu já entrei na aula para poder falar com a senhora, porque senão eu só ia conseguir falar com a senhora, não, porque eu ia mandar um e-mail. De qualquer forma, eu ia te mandar um e-mail. É que nem eu tive, eu acho que algumas alunas, que elas tiveram problema na questão de lançar nota. Eu não sei o que aconteceu, mas o sistema, a gente colocou a nota, mas o sistema não saiu a nota. E aí foram falar com o Hugo, aí o Hugo falou comigo, e aí eu já tinha, na verdade, sinalizado o Hugo que algumas notas não tinham entrado, mesmo eu tentando fazer novamente, entendeu? Só que são coisas que eu tenho que fazer com a secretaria, entendeu? Então ele avisou a mim, e aí eu tive que resolver na secretaria, entendeu? Então, eu acho que facilita quando já falar diretamente com o professor. Que já pode, né? A gente tem esse acesso livre com vocês, é mais fácil. E é interessante também, o bom da sala de aula, né, que a gente faz a correção da prova quando as provas são na sala de aula, né? Na aula seguinte a gente já faz a correção da prova, porque aí se alguém já tiver alguma dúvida, já tiver alguma coisa, a gente já discute para evitar alguma complicação, né? Sim. É bom por causa disso, né? A aula presencial é boa por causa disso. É bom e ruim, né? Professora, se for em matéria de fazer a prova presencial, é ruim. Né? Porque tem que ter estudado. Quando a gente está em sala de aula, né? Eu preconizo o entendimento de vocês, né? Então, eu faço bastante, vocês participarem bastante, para que vocês consigam entender, né? Que
tenho nenhum problema em absorver o conteúdo. Mas... Na verdade, a gente está fazendo uma prova, tipo, são as questões, né? Então, são assim, alternativas. Quando você faz a prova, creio eu, presencial, você já vai mais para um lado escrita. Então, você pode colocar o que você entendeu, da forma que você entendeu. Eu acho que fica até mais fácil para vocês terem certeza se a gente entendeu mesmo ou não. Exatamente. E fora que você aprende como escrever, né, numa prova, porque a maioria das instituições, eles fazem prova dissertativa, né? Difícil uma instituição fazer alternativa. Sim. Ou eu fiz na Santa Casa, né? Justifique a sua resposta. Ah, meu Deus. Todas eram alternativas. E aí você tinha que justificar o porquê que você escolheu aquela questão. E aí? E é legal, porque dependendo da interpretação que você tenha, todas são corretas. Sim. A professora, mas desculpa, eu tinha um professor que ele era uma benção. Quando ele era alternativa, eu ficava louca com ele. Porque ele, vamos lá, o céu hoje está como? Aí ele colocava azul, aberto, lindo com sol. Aí você falava, é essa. Aí nenhuma alternativa está correta. Aí você falava, ah, meu Deus, será que nenhuma está correta? Aí todas, até a alternativa não está correta também. Aí você ficava, meu Deus, e agora? Qual é? Ele conseguia fazer uma confusão tão grande que você falava, meu Deus do céu. Então, às vezes, a alternativa também te traz dúvida. Eu tinha um professor de histologia na faculdade. Eu sei. A matéria era terrível. A primeira prova, todo mundo, ele pergunta assim, vocês querem prova com consulta ou sem consulta? A gente é trouxa, né? Com consulta. O que ele fazia? Ele dava a prova e ele falava, olha, meio-dia vocês têm que me entregar. Ninguém conseguia fazer. Ninguém. Professora, o meu professor de hebraico, ele dá a prova com consulta. São 3, 4 horas de prova com consulta. Você sabe o que é isso? Não. A mais alta com consulta, mais alta. Foi tipo 5. A nota mais alta. Nossa! Eu sei que é isso. E aí no outro semestre, né, ele, então, vocês querem com consulta ou sem consulta? A gente, pelo amor de Deus, sem consulta. Porque ele falava que como era com consulta, o nível de dificuldade tinha que ser maior. Ele falava exatamente isso. Vocês querem com consulta ainda que é fácil? Uma que você tem que ter matéria no caderno. Que se você não tiver matéria no caderno, não adianta nada fazer com consulta. Não, mas ele deixava... É que assim, na época que eu fiz faculdade, a internet não era tão boa como hoje, né? Tu tinha que saber os sites para pesquisar. O Google não tinha tanta informação como tem hoje, né? E tinha os livros, mas a gente podia pesquisar na internet, nos livros da biblioteca, e mesmo assim era difícil. Mesmo assim era complicado. Às vezes uma prova de múltipla escolha é mais difícil do que uma prova que você seja dissertativa, né, que fala? Uhum. Porque às vezes você coloca lá com as suas palavras e é considerável. Digamos assim, tem professor que considera... É o que eu falei para ela. Às vezes a escrita é mais fácil que você vai expor o que você entendeu. E se não entendeu, também não vai expor nada, né? A Fernanda, várias vezes, eu fiz umas provas dela que, assim, pelo que eu escrevi, ela entendeu o que eu quis dizer e ela considerava. Mas se fosse assim, múltipla escolha, dependendo da alternativa que tem, tu põe o negocinho errado, ela não vai considerar. Ela vai dar errado mesmo, porque tá errado. Às vezes uma palavrinha já te ferra toda. Exatamente. Professora, desculpa, eu vou precisar sair. Eu segurei até agora, mas agora eu vou precisar cuidar deles. Não, tudo bem, sem problema. Te deixo com a Grace agora e te deixo com a Raina. Cuida dela, tá, gente? Por favor. Pode deixar. Não sozinha, não. Pode deixar. Eu tava esperando a Grace entrar pra mim sair. Eu preciso agora cuidar deles, professora. Pode ir lá. Vai lá.
Obrigada, gente. Orem por mim, só o que eu peço por vocês. Amém. Lembrarem orar de mim, orem por mim, porque não está sendo fácil em nenhum momento. Mas eu tô aqui, firme e forte. Pode deixar. Tchau. Obrigada, professora. De nada. Então, como eu estava falando antes, Graci, a gente só consegue falar, né, com propriedade aquilo que a gente conhece. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de falar em público, muita. Eu não sei se vocês perceberam isso, não sei, talvez no início das aulas, principalmente quando eu não conheço as pessoas, né? Eu fico morrendo de vergonha de falar. E eu vi isso, o professor argentino, todo final de semestre, ele faz uma atividade, né? Um teatro. Ele me chamou, eu falei, olha, argentino, eu não tenho condições de participar. Eu sou uma pessoa que eu tenho extrema dificuldade de falar em público, não quero, não vou. Ele falou, então tá, então não se preocupe. Esse filho da mãe me chamou no palco com o auditório cheio. Nossa, para sacanagem. falar. E eu me tremia, que nem vara verde, não conseguia falar, não conseguia, não sabia. Nossa, terrível, muito ruim. Não, eu digo assim, quando eu acho que acredito que você tenha ficado tímida, assim, por conta de ninguém ligar a câmera, que nem quando antes do Nery, do professor da aula presencial, voltar da aula presencial, eu entrava pelo meu outro computador, porque o professor Nery pedia, né, pra gente deixar a câmera ligada, porque deve ser horrível você ficar dando aula um monte de quadradinho, você nem sabe se a pessoa tá ali, se não tá. Aí eu ligava a câmera para ele não se sentir sozinho. Nesse computador aqui que eu tô, a câmera não funciona. E também eu nem percebi, eu só tô falando que você tá falando que é envergonhada, mas acho que você já tá tão acostumada a dar aula que eu nem percebi, assim, que você realmente era envergonhada. Eu morro de vergonha quando eu tenho alunos novos, por exemplo, primeiro módulo, que eu não conheço ninguém, nossa, eu chego, tanto é que todo mundo me acha muito brava, né? Porque eu chego de cara amarrado assim, mas é vergonha, não é? Aí os alunos, né, eles falaram assim, nossa, professora, eu tinha uma impressão totalmente diferente de você. Após, né, um tempo, por quê? Porque a gente vai se soltando, né? Mesmo a gente sabendo sobre o conteúdo, sabendo sobre tudo, a gente tem vergonha de lidar com o público. Só que isso é muito importante a gente praticar. Por quê? Vai ser mediante isso, nós vamos ter que falar em público. Existem instituições que têm, a cada 15 dias, eles têm como se fossem estudo de caso com os profissionais. Então, eles pegam aqueles pacientes que estão hospitalizados 1 mês, 3 meses, para eles discutirem o caso daquele paciente. E o profissional, ele tem que falar. Então, ele vai ter que falar na frente do médico, na frente do fisioterapeuta, da nutricionista, da enfermeira, da assistente social, da psicóloga, de todo mundo. E aí, imagina, é super ruim, né? A gente falar por quê? Quando a gente fala, a gente tem medo de ser julgado. Por que a gente tem vergonha, né? Porque a gente tem medo de ser julgado. Verdade. Da forma que a gente fala, das palavras que a gente usa, se a gente não usa muitas terminologias. E o intuito de nós fazermos trabalhos para apresentar é justamente isso, justamente quebrar o clima, quebrar o gelo, né? A Bárbara sempre falava, vou passar trabalho. Eu falava, professora, mas por que trabalho em grupo? Aí ela falou, Grace, porque vocês têm que aprender a trabalhar em grupo, porque na enfermagem vocês nunca vão trabalhar sozinhos. Aí eu comecei a entender, mas que é um saco fazer trabalho de escola, eu digo assim, em grupo é um saco, porque você tem que ficar correndo atrás de um, atrás de outro, entendeu? É horrível. Mas hoje em dia eu entendo por que ela queria que a gente fizesse. Só que nem quando eu dou trabalho em grupo, eu faço de uma forma totalmente diferente. Primeiro que eu dou nota separadamente. Então pode estar o nome de 15 pessoas no grupo.
Se as 15 pessoas fizeram, professora, mas você não vai saber. Dá para saber. Dá para Só saber. pelo jeito que apresenta. Do jeito que apresenta. A pessoa vê. Então, a gente consegue diferenciar quando a pessoa está nervosa e quando a pessoa não sabe. A pessoa não sabe nem ler a palavra que está escrito. Até eu, que não sou professora, quando eu vi as apresentações, eu já dava para saber quem fez e quem não fez, porque já estava com o papelzinho, já estava em choque, não sabia nem o que estava escrito ali. Foi uma colinha que quem fez o trabalho deu para aquela pessoa. Exatamente. Exatamente. Então, a gente consegue saber quem fez e quem não fez, entendeu? Então, assim, isso a gente consegue diferenciar. Os alunos ficam assim, os alunos do primeiro módulo, né? Eu passei um trabalho para eles apresentarem amanhã. Eles estão... Eu não dou meu telefone para os alunos, porque a aluno não tem noção, né, de tempo. E eles mandam mensagem 3 horas da manhã, liga 1 hora da manhã. Tem noção, né? Nenhuma. Ai, professora, eu nem vi que era esse horário. A Lenita é corajosa, ela deu o número de telefone dela. Não sei como é que ela teve essa coragem, viu? Porque misericórdia. Porque assim, se fossem 10 alunos, 15 alunos, mas não, cada sala tem 50 alunos. Imagina, 150, 200 pessoas ligando para você, eu dou meu e-mail. E aí, eles estavam desesperados, enchendo minha caixa de e-mail. A professora, que eu trabalho aqui, fulano, que ciclano, que Beltrano não fez. Então, sinto muito. É que nem aconteceu comigo. Um professor passou um trabalho em grupo. Foi nesse módulo mesmo. No dia que passou os temas, eu não estava. Aí foi o quê? Irresponsabilidade minha. Ponto. Aí eu conversei com o pessoal que eu tinha mais intimidade, que estava presente, pegou o tema e perguntei se eles deixariam eu entrar no grupo. Eles deixaram, beleza. Aí a prova era para entregar até a P2, não, era até o dia 20, era até o dia 20. Aí tem uma amiga minha que estudou comigo no Hugo, que também, ela faz curso aí no Adélia já há mó tempão. Aí ela perguntou, posso entrar no teu e tal? Aí eu falei, entra, como eles não se manifestaram, eu vou fazer o trabalho e coloco o teu nome. A Bárbara não vai te deixar sem nota. Aí, beleza. Aí ela veio me questionar porque eu não estava cobrando dos outros alunos que eles fizessem alguma coisa. Eu falei, irresponsável fui eu que não peguei o tema do trabalho. Eu vou colocar o nome deles porque eles deixaram entrar no grupo. Eles não fizeram nada, mas eu coloquei porque eles deixaram entrar no grupo. Porque se eu tivesse pego o tema no dia, eu não ia colocar o nome de ninguém, só ia colocar o nome de quem me ajudou. Eu fiz o trabalho sozinha e coloquei o nome dessa menina que era minha amiga e do pessoal que pegou o tema. Entendeu? Porque eu falei, eu preciso dar nota aí do tema. Não tenho então, como ter acesso à Bárbara. Não, era para entregar por e-mail. Mas ainda assim, tinha que ter participação de todo mundo, entendeu? Aí eu peguei e fiz, por quê? Porque eu não tenho acesso ao professor que passou os temas do trabalho, entendeu? Só quem tem a representante de sala. Eu não vou ficar sem nota porque as outras pessoas não quis fazer. Eu fiz e coloquei o nome de quem estava lá e pronto. Só quero ganhar nota. Mas o ideal era todo mundo fazer, né? Mas a gente não vive num mundo ideal. Faz parte. Eu fiz minha parte e estou com a nota garantida. Então, mas quando a gente fala para apresentar, a gente sabe identificar quando o aluno faz e quando o aluno não faz. Aquele aluno quando o professor faz as perguntas, putz, todo mundo treme na base. Quando o aluno está enrolando, quando o aluno não está. Tudo isso a gente sabe, a gente consegue identificar, né? E a gente sabe quais são os alunos que têm dificuldade, a gente sabe quais são os alunos interessados, a gente sabe aquele aluno vagabundo, a gente sabe de tudo isso, a gente consegue identificar. Por quê? Vocês demonstram tudo, né? A gente fala que a enfermagem, ela vem com um pacote, né? Que é como se fosse um Severino, porque a gente é nutricionista, a gente é psicóloga, a gente é serviços gerais, a gente faz tudo, Conselheiro, né? Conselheiro, tudo. E tudo isso faz com que a gente crie um outro olhar. Então, depois de um tempo de vocês trabalhando, vocês vão olhar para o paciente e
vocês vão saber identificar, né? Coisas, coisas da vida do paciente, né? E eu falando sobre isso agora, né? Eu lembrei de uma questão de a importância da gente ter esse olhar. Eu vi que teve uma vez que eu atendi uma paciente, eu vi que ela estava extremamente aflita ao ser atendida, né? E aí eu fui olhar, ela estava só tomando um omeprazol e ela estava chorando muito. E aí eu fui conversar com ela. E ao conversar com ela, ela veio para o hospital porque ela estava com dor de estômago. Eu comentei com vocês, não foi? Em sala de aula. O que você falou, professora? Eu não entendi, desculpa. Que ela estava com dor de estômago porque ela tinha tomado remédio para tentar se matar. Não fiquei sabendo disso, não. Não, então. E por isso que ela estava extremamente aflita. Mas ela chegou no médico, o médico falou, o que você está sentindo? Ela dor de estômago. Mas aí ele não colheu o histórico dela, ele não conversou com ela, ele não quis saber, a aflição que ela estava não condizia com a dor, entendeu? Uma simples dor de estômago, né? Exatamente. Se tivesse perguntado, conversado. Exatamente. Então, são essas coisas que a enfermagem tem um olhar diferente. São essas coisas que, com o tempo, você vai pegando, né? Você vai se aperfeiçoando nisso. E aí eu fui ver, ela falou, eu tô com dor de estômago porque eu tentei me matar. Porque eu tomei remédio para tentar me matar. Meu Deus. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem um olhar, a gente começa a ter um olhar diferente quando a gente trata do paciente. A gente começa a olhar que o jeito da paciente, como ela senta, como ela se porta, como ela chora, como ela interpreta aquela dor, entendeu? E aí a gente já consegue ter uma noção se realmente é aquilo ou não. É o acolhimento, né? Que aí a gente consegue começar a envolver ali o paciente, ele começa a pegar confiança e já vai falando tudo. Exatamente isso. É uma forma de acolhimento do paciente. Muitas das vezes o médico não tem. E vocês sabem o que fazer num caso desses? Nesse caso é aquilo que você estava falando, né? Você disse que conversou com a paciente e tal, e depois tentar passar para o médico isso. O que foi colhido, né, dela. Isso, mas quando a gente passa para o médico, a gente tem que saber a conduta que o médico vai tomar, não tem? Por quê? O que acontece? Nós temos que saber a conduta que o médico vai tomar. Então, independente, quando uma pessoa ela toma algo para tentar suicídio, né, ou quando ela se intoxica bebendo algo, tomando, ingerindo algo, você sabe o que a gente faz? Não. Sabem? Não. Sei não. Então, algumas vezes a gente vai fazer lavagem gástrica, outras vezes vai utilizar carvão ativado. A gente pode passar uma sonda na paciente, sonda gástrica, e entrar com soro fisiológico e depois deixar a sonda aberta para retirar, né, o conteúdo gástrico. Então, são algumas coisas que a gente pode fazer, né, que facilita o processo. Mas quem vai determinar o que é feito não é o médico, é o centro de intoxicações. Então, todas as vezes que o paciente tomar remédio, tentando suicídio, ou comer algo, né, uma intoxicação, por exemplo, sei lá, chumbinho, alguma coisa assim, né, como que é o nome daqueles negócios que tem um cheiro terrível, que parece uma bala? Naftalina? Naftalina. Nossa, teve uma vez que eu atendi um paciente que ele tinha comido um monte de naftalina, que ele achou que era bala. Eu, na vida, quando era pequena, eu vi na gaveta do meu pai, já logo peguei e coloquei na boca. Aí eu vi que não era, eu tirei. Nossa, meu Deus, então, passa fome, eu. O que a gente faz? A gente liga para o centro de intoxicação.
Então, a gente, ao ligar para o centro de intoxicação, ele que vai determinar o que vai ser feito, tá? Mas... eu pensei que fosse o médico. Não, então, é o médico da central. É o médico da central que vai determinar. Porque cada tipo de medicação ou tóxico, né, que ele tem uma conduta diferente. E aí a gente liga para o centro de intoxicação e vê. A mesma coisa quando os pacientes são picados por animais peçonhentos, né? O ideal é saber, né, que animal. Eu também já contei essa história, eu estava no pronto-socorro, e aí um paciente chegou andando normal, uma picada de cobra. E aí eu perguntei para ele, você trouxe a cobra? Todo mundo riu. Eu falei, gente, não é para rir. Porque a gente tem que identificar, óbvio, a gente não fez biologia, a gente não vai conseguir identificar, mas a gente tira uma foto e manda para o Instituto Butantan, que ele vai dizer se aquele animal ele é um animal... peçonhento ou não. Exatamente, peçonhento ou não, e vai determinar o tipo de antídoto que vai ser utilizado. Então, por isso que é importante nós entrarmos em contato com os centros especializados, tá? No caso da paciente que que tentou suicídio, além da gente ligar para o centro de intoxicação, a gente tem que chamar o psicólogo. Por quê? Um paciente que tentou o suicídio, ele vai tentar novas vezes, né? Mais vezes. E esse paciente ele tem que ficar de quarentena, ele tem que ficar 48 horas dentro do ambiente hospitalar para a gente tentar medicá-lo e fazer acompanhamento psicológico, né? No mínimo, ele tem que ficar 48 horas para evitar que esse paciente tente o suicídio novamente. Nossa, deve ser difícil ainda lidar com um suicida, porque vai sair dali, a pessoa fica pensando, será que vai tentar de novo? Mas imagina, milhares de pessoas fazendo isso, não tem como dar conta de todo mundo. Sim, em setembro, né, a gente enfatiza, isso é algo que tem que ser tratado, né, durante o ano inteiro, mas em setembro a gente enfatiza muito isso, né, sobre o Setembro Amarelo, né, que fala sobre o suicídio. E aí a gente tem o SVV, né, não sei se vocês querem, o CVV, que é o Centro de Suporte à Vida, né? Centro de Valorização à Vida. Eu fiz um trabalho ontem sobre isso com o argentino. Isso mesmo. E nele existem profissionais, né? Na verdade, são pessoas que a gente estimula a não cometer o suicídio, né? Exatamente. 188. Então, nós devemos fazer isso durante o ano todo, né? Porque isso acontece, não é só não é só em setembro que ocorre isso, né? Isso ocorre o ano todo. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado para os pacientes, conseguir... Se lembra que eu falei na última aula? O paciente que está em depressão, ele tem a queda da imunidade, porque a pessoa depressiva, ela fica doente mais vezes, porque a depressão ela dá uma queda na imunidade, e aí ele fica mais suscetível a doenças, podendo levar até a óbito. O psicológico da gente é tudo, né? Se não tiver psicológico bom, a recuperação não rende, pode piorar. Meu Deus, psicológico é tudo. Exatamente. Então, tudo isso a gente vai trabalhando com os pacientes para que a gente consiga mudar isso, né? Mudar esse quadro. E, às vezes, o paciente precisa de psicólogo, às vezes o paciente precisa de medicação, às vezes o paciente precisa de um estímulo. Por exemplo, o exercício físico, ele produz endorfina, né? E ele diminui o estado depressivo. Então, tanto é que qualquer pessoa que vá numa psicóloga, ela vai falar para fazer atividade física, qualquer pessoa.
O Nery estava contando esses dias que ele faz Aikido, né? O médico mandou um velhinho que estava com câncer lá no estômago fazer alguma atividade física e tal, e mandou ele ir nessa academia, porque ele precisava controlar a pressão para poder operar, né? Aí o velhinho já chegou lá resmungando, querendo matar todo mundo, porque falou, eu sou um velho, vai me mandar para cá, não consigo nem sentar, não consigo fazer nada. Aí o professor, né, bem sabe, não, calma, faz o que eu conseguir e tal, não sei o quê. Resumindo, aí ele começou, né, a fazer as atividades físicas e ele falou que quem faz atividade física lá libera um hormônio, que é o hormônio da felicidade, do negócio assim. E ele tipo assim, até passou 2 semanas, ele fez até exame para mudar de faixa. Aí o professor disse que ele até conseguiu lá namorar com a mulher dele, porque ele não conseguia, porque tudo doía, tipo, atividade física é outra coisa. Aí as pessoas acham que às vezes é só por estético, né? E não é, quando a gente começa a aprender, vê que é mais por saúde, a estética é consequência, mas é mais pela saúde. E são coisas que a gente pode estimular o paciente. São coisas que a gente pode estimular o paciente. Nós moramos numa região que é muito... Nós moramos numa região que é muito fácil a gente fazer atividade física, né? Tudo bem, não é tão fácil. Sim. É mais fácil para quem mora à beira da praia, né? Mas a gente tem fácil acesso. Então, o ideal, quando a gente vai tratar um paciente, nós sabermos localizar e saber a condição de vida que esse paciente tem. Então, não adianta eu falar para um paciente que mora numa região super pobre, ou de São Vicente, de Praia Grande, do Guarujá. Na Palafita, mal tem o que comer. Na Palafita, e falar, então, você tem que andar na praia. Que ele vai falar, nossa, eu não tenho dinheiro para comer. Tem uma bicicleta para pedalar até lá. Exatamente. Tem que ter de acordo com a condição do cidadão. Com a condição da pessoa, entendeu? Então, assim, quando a gente trabalha em determinada cidade, tenta descobrir os pontos turísticos baratos, né? Os pontos turísticos gratuitos. Às vezes, o bairro que essa pessoa mora tem uma pracinha. Fala para ela dar 2 voltas na pracinha, né? Aqui caminhar. Eu tive um questionamento de um aluno, né? Falou assim, professor, eu não vou orientar o paciente a fazer atividade física, porque se ele acontecer alguma coisa, se ele passar mal, se ele for cardíaco, eu não sei. Eu falei, ele não vai na padaria? Ele vai na padaria sozinho, não vai? Ele não anda até a padaria? Então, a gente não está mandando ele correr uma meia maratona. A gente está falando para ele dar uma volta na praça. Entendeu? Então, são coisas... Ele anda pela casa dele, não anda? Então, são coisas que eu não vou orientar o paciente a fazer uma corrida, eu não vou orientar o paciente a pegar peso, eu vou orientar o paciente a fazer atividades leves, né? Que é uma caminhada de 10, 15 minutos, que isso já fortalece o nosso sistema, o nosso organismo. Aqui no Guarujá tem o CAEC, a senhora deve conhecer, né? Isso. Aí lá, tipo, quem fica na fila certinho, pega a vaga, aí tem musculação, tem ali é de graça, você só paga lá os R$5 da PM, se você tiver, se não tiver também, eles não vão te expulsar de lá e não deixar você fazer. Aí lá na musculação, eu fazia musculação, né, antes de acontecer essa pandemia toda, eu consegui uma vaga lá, aí tinha um velhinho lá que você olhava ele assim e falava, mano, o que ele tá fazendo aqui? Mas ele fazia os exercícios dele lá, levantava os pezinhos, tipo, tudo que a professora mandava. Acho que aquilo lá foi recomendação médica, porque ele ia assim, tipo, só tô aqui porque eu sou obrigado mesmo. Mas ele ia mó bonitinho. Isso é ótimo para a saúde dele. Sim, esse velhinho que o professor falou, até aí passou esse tempinho, essas 2 semanas, que ele voltou no médico, a pressão dele já estava controlada já para operar. Então, às vezes, tem gente que pensa, o médico tá de brincadeira com a minha cara, não é possível. Mas é justamente isso, é a gente estimular o paciente a fazer alguma atividade física,
a fazer algo que melhore o estado físico, psicológico, emocional, né, desse paciente. Bom, meninas, então a gente vai ficando por aqui. Tá bom, até semana que a vem. gente volta. Se Deus quiser, estarei aqui. Tá? Se vocês tiverem dúvida quanto às provas de vocês, vocês podem me mandar e-mail, ou até mesmo a Kátia, ela estava com dúvida na prova dela. A gente já tirou a dúvida na primeira aula, tá? Uhum. A gente tirou a dúvida na primeira aula, eu expliquei para ela porque aí, quando eu estava terminando de explicar, vocês entraram. Tá bom. Aí qualquer coisa eu mando um e-mail para você. Obrigada, Tá viu? bom, de nada. Tchau, até mais. Boa noite, tchau. Boa noite.